Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Gestão em Enfermagem e Enfermagem Indígena. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade civil do enfermeiro na assistência e na gestão, né? Quais são as nossas responsabilidades, atribuições, né, da equipe da enfermagem, do enfermeiro, né, na totalidade, né, daquilo que nós vamos desenvolver. Lá no tópico 1, né, fala o seguinte, sobre a responsabilidade profissional do enfermeiro, né? Na enfermagem, a responsabilidade está estabelecida na lei do exercício profissional da enfermagem, né? Então, dentro dessa lei está falando, né, toda a responsabilidade que é destinado ao enfermeiro. Sabe-se que, historicamente, a responsabilidade dos profissionais de enfermagem é compartilhada entre, né, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, né? Todos os procedimentos, né, que são feitos dentro dos procedimentos de enfermagem podem ser executados, né, tantos de acordo com a sua competência, ok? Podem ser realizados por técnico de enfermagem e auxiliares de enfermagem. O processo de enfermagem, ele pode ser realizado por técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeiros, todos dentro das suas competências legais. Os profissionais de enfermagem têm atribuições legalmente estabelecidas na Lei número 7.498 de 1986, no Decreto Regulamentado número 94.406 de 1987. Então, dentro dessas leis está tudo regulamentado, o que é da competência e atribuições legais da enfermagem. A responsabilidade profissional do enfermeiro abrange as dimensões civil, penal e ética, e por vezes todos esses campos de modo cumulativo, né? Então, eu como enfermeiro, né, eu posso responder, né, de algum erro que eu cometer, eu posso responder judicialmente, né? E eu posso sofrer as penalidades de acordo com o meu código de ética, né? E eu vou responder tanto para a instituição, onde eu estiver trabalhando no momento, e também eu posso responder para a pessoa física, né, que foi lesionada. Assim, se o ato profissional implica dano físico, moral ou patrimonial, poderá haver responsabilidade nos âmbitos civil, penal e ético, né? Então, as minhas atribuições, sim, podem me trazer, né? Podem haver responsabilidades no âmbito civil, penal e ético. O enfermeiro responsável técnico, o RT, né, de enfermagem de nível superior. Nos termos da lei número 7.498, de 25 de junho de 1986 e do decreto número 94.406, de 8 de junho de 1987. Que tem sob a responsabilidade, planejamento, organização, direção, coordenação, avaliação dos serviços de enfermagem, né? Olhem só, todas essas responsabilidades, elas estão, né, dentro das atribuições do enfermeiro.
mas elas podem ser executadas, algumas de acordo com a competência, por técnicos e auxiliares sobre a supervisão do enfermeiro, né? Então, o enfermeiro ele vai planejar, né, todo o processo de enfermagem, ele vai cuidar da organização, como vai ser feito, da forma que vai ser executada, ele vai direcionar, né, cada profissional dentro da sua competência, ele vai coordenar, né, todas as atribuições de acordo com a necessidade, né? Ele vai cuidar da execução e também ele vai fazer a avaliação do serviço de enfermagem. Essas são as atribuições do enfermeiro. A responsabilidade em cima do enfermeiro sempre será maior por conta de todos esses agravantes, né? Digamos assim. Ele tem que cuidar do planejamento, ele tem que organizar, ele tem que direcionar, ele tem a coordenação, a execução, a avaliação, mas ele pode direcionar o serviço, mas ele tem que estar supervisionando. Se por um acaso o técnico de enfermagem realizar qualquer procedimento que ele não tenha recebido as informações necessárias e não tenha sido, né, supervisionado pelo seu enfermeiro e cometer um erro, quem vai responder é o enfermeiro, tá? A responsabilidade é dele, ok? Porque ele é o coordenador, ele que planejou, ele que está à frente da equipe de enfermagem. E a quem, né, também é concedida pelo Conselho Regional de Enfermagem a anotação da responsabilidade técnica, né? O enfermeiro também tem a responsabilidade técnica da enfermagem. As atribuições e funções do enfermeiro RT, o responsável técnico. O que esse enfermeiro vai fazer, né? Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de enfermagem. Então, ele vai estar o quê? Constantemente supervisionando se estão cumprindo, né, todos os aspectos legais da profissão. O enfermeiro responsável técnico, ele tem que estar na supervisão constante. Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de todos os profissionais de enfermagem que atuam na empresa, né, e instituições. Então, o responsável técnico, ele tem que necessariamente estar se reciclando constantemente. Por quê? Porque todos os dias se surgem coisas novas e logo procedimentos são mudados, né? Normas são mudadas e o responsável técnico, ele tem que estar por dentro, né, dessas informações para atualizar os técnicos e os auxiliares de enfermagem. Realizar o dimensionamento de pessoas de enfermagem conforme o dispositivo na resolução COFEN vigente, informando, né, de ofício e representante legal da empresa, instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, ele sempre vai responder pela empresa, pela instituição, ao Conselho Regional de Enfermagem, né? Tudo aquilo que não estiver de acordo, né, com os parâmetros legais, quem vai responder é o responsável técnico, né? Qualquer erro que acontecer vai ser respondido pelo responsável técnico, que é o enfermeiro.
As atribuições e funções do enfermeiro ainda, o enfermeiro RT, ok? Olha só, é o enfermeiro responsável técnico. Ele tem que ser, o quê? Colocado como enfermeiro técnico. Tá? Então, é importante a gente saber essa diferença, tá? Informar situações de infração ao Conselho Regional de Enfermagem, intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e o funcionamento da Comissão de Ética de Enfermagem. Então, o responsável técnico, ele vai estar falando diretamente com o Conselho Regional, né, para estar tomando, né, recebendo, né, e levando as informações que são pertinentes, que a instituição e o Conselho precisem saber. Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, né? Então, se o enfermeiro é responsável técnico de um hospital particular, ou de um hospital público, ou de uma instituição de ensino, quando o Conselho Regional vier fiscalizar, ele tem que estar presente, para ele poder responder todo e qualquer tipo de informação que for pertinente à sua função. É responsabilidade do responsável técnico estar presente durante todo o processo de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem. E atender a todas as solicitações ou convocações que lhe forem demandadas pela autarquia. Então, tudo aquilo que for referente, né, à minha função, toda vez que eu for solicitada, né, lá no conselho, eu tenho que estar lá presente, tá? É minha obrigação, é minha responsabilidade. Lá no tópico 2, fala de gestão e responsabilidade, né? O trabalho do enfermeiro na área gerencial exige, né, o conhecimento e competências que habilitam a capacidade, né, e a capacidade de participar dos processos decisórios e assume papel relevante no direcionamento das políticas de recursos humanos nas instituições. Então, nós precisamos, né, saber, né, gerenciar, né, ter o conhecimento, né, e ter uma habilidade para tomar decisões, né, objetivas e claras no processo, né, em todo o processo de direcionamento das políticas, né, em relação aos programas, em relação às ações, em relação a todo e qualquer atividade que for realizada com os recursos na instituição. O gerente de enfermagem é responsável pela organização do serviço de enfermagem, cabendo a ele o estabelecimento de... Vamos lá ver o que o enfermeiro é responsável. O gerente, ele é responsável, né? Professora, mas fica tão estranho, não é? Um gerente enfermeiro, né? Gerenciar, né, é isso, né? Você direcionar as pessoas, né? Saber como colocar o técnico na posição certa do que ele está fazendo naquele momento, ensinar, direcionar a forma correta de realizar cada procedimento, né? Oferecer informações para ele executar de forma correta. Isso é gerenciamento, né? E esse gerenciamento, ele vai muito além só de ordenar, de delegar, né? Ele também tem que estar dentro do gerenciamento de conflitos, né? Tem que saber trabalhar com N pessoas com personalidades diferentes, né? Com pessoas que muitas das vezes não querem colaborar no serviço. Então, isso aí tem que ter um olhar, né, diferenciado para cada pessoa que trabalha na equipe. Por quê? Porque muitas das vezes a forma
que você vai falar com as pessoas pode interferir diretamente nesse processo. Então, cada ser humano, né, é um ser humano. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Então, na hora que você vai se posicionar, é claro que os técnicos de enfermagem têm que ter a ciência que o gerente do setor sempre será o enfermeiro. E eles não podem fazer nada sem a supervisão do enfermeiro, ok? Mas é tão importante trazer esses técnicos de enfermagem para o nosso lado, né? Então, quando você tem uma boa comunicação com os seus técnicos, quando você consegue direcionar eles da forma correta, né? E ter esse relacionamento é importante para a agilidade, né, nos procedimentos, né, no processo de enfermagem, né, é muito importante ter uma boa comunicação com toda a equipe de enfermagem. De acordo com, né, o gerente, o estabelecimento cabe o estabelecimento de o manual de normas e rotinas, o manual de procedimentos técnicos, protocolos, né, regimentos de enfermagem, dimensionamento de pessoal de enfermagem, escala de enfermagem, formação de comissão. Então, a escala, quem vai fazer, as escalas de plantão, quem vai fazer é o enfermeiro. As normas, quem vai passar é o enfermeiro. Os procedimentos, né, também, os protocolos, todo e qualquer tipo de informação que direciona os técnicos e os auxiliares é feito pelo enfermeiro. Essas formações de comissões, eles são as comissões de ética, tá? De educação continuada, né? Tudo a fim de proporcionar condições de trabalhos adequados aos profissionais, visando a segurança dos pacientes assistidos, né? Lembrando que a responsabilidade de passar, né, esse processo de educação continuado não é só do enfermeiro, ok? Para que a gente possa inserir os nossos técnicos e os nossos auxiliares, né? O Ministério da Saúde, ele precisa estar, né, ofertando essa educação continuada, né? Que são aqueles cursos, que são cursos complementares ofertados pelo SUS, né? Muitas das vezes, graças a Deus, existe bastante. Quando o enfermeiro, ele se capacita, né, fora parte, sem ser disponibilizado pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, ele pode capacitar os seus técnicos porque ele tem, né, ele pode fazer isso, ele pode realizar essa atividade. Mas dentro, né, de todo esse contexto, precisa sim do Ministério da Saúde para que essa educação seja continuada de forma clara, tá? Para direcionar os nossos técnicos para eles se capacitarem ainda mais. Como citado anteriormente, né, os profissionais de enfermagem têm atribuições legalmente, né? Cada um tem as suas atribuições estabelecidas na Lei número 7.498 de 1986. Fiquem ligados nesses decretos para depois vocês darem uma lidinha e estar por dentro, ok? O seu decreto foi regulamentado o número 94.406 de 1987, falando especificamente sobre as funções atribuídas aos técnicos de enfermagem, né? Podemos destacar, prestem atenção. Eu tenho as minhas atribuições, as minhas competências. Os técnicos de enfermagem têm as atribuições e as competências. Cada um tem as suas atribuições. Existem as atribuições que eu posso realizar, mas que eu posso, sim, pedir que os meus técnicos executem e realizem sob a minha supervisão. Existem atribuições que são
privativas do enfermeiro, que eu não posso delegar essa atribuição a ninguém. Não pode, tá? É importante que os técnicos de enfermagem sejam, tá, cientes das atribuições deles. Por quê? Porque está lá no nosso código de ética que o técnico de enfermagem ele pode se negar a fazer qualquer tipo de procedimento que não estiver dentro das suas atribuições. Ele não está errado. Por quê? Porque se ele fizer aquilo que não é da sua competência e ele cometer qualquer tipo de erro, ele vai responder judicialmente, tá? Pelo aquele erro. Então, ele pode se negar a não executar. Mas para eu me negar a fazer qualquer tipo de procedimento, eu tenho que saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Lá no artigo 10, fala o seguinte: o técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares de nível médio técnicos atribuídos à equipe de enfermagem, cabendo-lhe, vamos lá, primeiro, assistir o enfermeiro, tá? No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. Então, vamos lá, assistir. Eu vou ficar só olhando, professora? Prestem atenção. Assistir é auxiliar, ajudar. Então, o técnico de enfermagem vai ajudar o enfermeiro no planejamento, na programação, na orientação, na supervisão das atividades de enfermagem. Toda e qualquer atividade relacionada à enfermagem que não for atividade exclusiva, privativa do enfermeiro, ele pode ajudar o enfermeiro a executar. B. Na prestação de cuidados diretos, de enfermagem a pacientes em estado grave. C. Na prevenção e controle de doenças transmissíveis, em geral, em programas de vigilância epidemiológica. D. Na prevenção e controle, sistemático da infecção hospitalar, É importante nós prestar bem atenção, nessa letra D aí. Como que eu vou, ajudar na prevenção e o controle da infecção hospitalar? Simples ações podem, fazer a prevenção da infecção hospitalar. Lavagem das mãos, higienização constantemente com álcool 70 de todo o ambiente, A limpeza correta quando desocupar os leitos, Limpeza de tudo, tem que se limpar tudo, tá? Os monitores, a maca, a mesa de cabeceira, tá? Tudo aquilo que for tocado pelo paciente e por vocês também tem que ser higienizado constantemente. Professora, mas eu estava de luva. Não interessa. Você estava de luva, mas o paciente não estava. Então, você tocou no paciente de luva, tocou na mesa, tocou na mesinha lá, tocou no ferro da cama, tocou no colchão, já contaminou. E aí acontece o quê? A transmissão cruzada, Que você vai o quê? Só mantendo a transmissão cruzada e pode levar até externamente, para fora do ambiente hospitalar. Na prevenção e controle, sistemático de danos físicos que possam ser causados a paciente durante a assistência de enfermagem, Os danos que podem ser causados aos pacientes durante todo, essa assistência de saúde, podem ser o quê? As escaras, que são aquelas lesões, pelos pacientes ficarem muito tempo, acamado, por falta de mudança de decúbito. Podem também causar, danos emocionais durante a assistência da saúde.
Infelizmente, muitos dos pacientes reclamam que existem os técnicos de enfermagem, a equipe de enfermagem no geral, ok? Que não tratam bem os pacientes. Então, não só os danos físicos, mas também os danos psicológicos. E F, na execução dos programas referentes às letras I e O do item 2 do artigo 8. O I, participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente aqueles, prioritários e de alto risco. Lá dentro da estratégia de saúde da família, o técnico de enfermagem, ele vai estar participando ativamente dos grupos, Os grupos, vamos lá, hipertenso, diabético, cardiopatas, Fazendo o quê? Participando com orientação, com prevenção, nas visitas com o enfermeiro. Então, eles vão participar ativamente, de todos esses grupos, na assistência integral e nas atividades. Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho, Os técnicos de enfermagem, eles vão ajudar a assistir o enfermeiro em todo o programa de higiene, segurança do trabalho. Como é que ele vai fazer? Junto com o enfermeiro, dando palestra, orientando, informando na prevenção e na educação em saúde. Executar atividades de assistência de enfermagem, executadas as privativas do enfermeiro e as referidas no artigo 9 deste decreto, 3. Integrar a equipe de saúde. Prestem atenção. Lembra que lá no início eu falei que todo mundo tem a sua competência. O técnico de enfermagem, ele só não pode fazer aquilo que é competência do enfermeiro. Competência privativa, exclusiva do enfermeiro, ok? O restante, ele vai assistir e o enfermeiro vai supervisionar todo o trabalho do técnico de enfermagem. Além, disso, cabe ao técnico de enfermagem, segundo Santos, 2017, reconhecer e atuar com diferentes cenários da prática profissional. Então, o técnico de enfermagem, ele vai poder trabalhar em todas as áreas do hospital, certo? Ele pode trabalhar lá na urgência e emergência, ele pode trabalhar lá no pronto atendimento, ele vai trabalhar na UTI, na neonatal, lá no bloco, ele vai trabalhar lá na rosa, em todos os ambientes, o técnico de enfermagem, ele pode estar trabalhando. Na sala de vacina, no CME, ele pode trabalhar, ele está hábil a trabalhar, ok? Mas, olhem só, lembrando que o técnico, ele pode se especializar naquilo que ele mais se identificar, ok? Ele pode trabalhar em todas as áreas, mas ele pode se especificar, vamos lá, enfermeira, eu gosto de trabalhar na UTI neonatal, então eu vou me especializar na UTI neonatal. Eu gosto de trabalhar na sala de vacina, então eu vou fazer uma especialização referente à imunização. E todas as outras funções, eles podem fazer especializações para eles ficarem o quê? Mais ainda, a ter a responsabilidade de trabalhar onde eles gostam, fazer aquilo que faz o coração deles o quê? Bater mais forte, Eu sempre falo que os profissionais de saúde, o enfermeiro e o técnico, eles saem pronto para trabalhar em qualquer ambiente que colocarem. Claro que quando você chegar, você vai ter que se habituar àquele ambiente, Se você trabalhava lá no trauma, e aí, de repente, você vai lá para a UTI,
quer um lugar que é calmo, né? Relativamente calmo, mas que precisa de monitorização 24 horas, diferente lá do trauma, que é o quê? Pancadão direto, o tempo todo, a adrenalina não para. Você vai ter, sim, vai estranhar, ter uma mudança, mas você vai se habituar conforme a sua necessidade. Ele precisa identificar os determinantes e os acondicionantes do processo saúde e doença, né? Ele tem que saber quais são todos os padrões, né, que definem o processo saúde e doença, né? Tudo aquilo que interfere no processo saúde e doença, né? O meu emocional, o meu físico, o meu social, eu tenho que saber identificar. Identificar funções e responsabilidade dos membros da equipe, né? Eu tenho que saber que determinada coisa não é função do meu enfermeiro. Isso aqui já é função do especialista tal, né? O que o técnico vai fazer? Ele só vai passar a informação para o enfermeiro e o enfermeiro vai saber como agir. Se precisar de um outro profissional, o enfermeiro vai entrar com as medidas necessárias, ok? Mas ele tem que saber de quem é a atribuição. Realizar trabalho em equipe correlacionado, né, com conhecimento de várias disciplinas ou ciência, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área, né? Lembrando que a equipe de enfermagem ela trabalha com N profissionais da saúde. Nós vamos trabalhar com todos os profissionais, né, na realidade. Vamos trabalhar com especialistas, vamos trabalhar com psicólogo, com assistente social, com nutricionista, com farmacêutico, com médico, com dentista, né? Todos os profissionais que que trabalham dentro da área da saúde, a equipe de enfermagem vai estar junto. Por quê? Lembrando, 80%, tá, de todo o cuidado dos pacientes dentro da unidade é responsabilidade da equipe de enfermagem. Então, vamos estar presente sempre, o tempo todo. Aplicar as normas de biossegurança, né? Eu tenho que saber quais são as normas de biossegurança. Eu tenho que saber que eu não, de forma alguma, tenho que reencapar a minha agulha. Eu tenho que saber que eu não posso fazer o descarte da forma errada. O meu perfuro cortante, ele tem que ser descartado dentro do meu descartex, lá que é o lixinho lá, né? Que é destinado a perfuro cortante. Eu não posso colocar no lixo comum. Eu não posso realizar nenhum tipo de procedimento sem os meus EPIs. Eu não posso fazer nenhum tipo de procedimento que não está dentro das minhas atribuições, porque eu posso causar danos tanto para o meu paciente como para mim. Aplicar, né, princípios ergonômicos na realização do trabalho, né? Como assim, professora? Tudo que nós vamos fazer tem técnica, né? Na hora que você for fazer uma mudança de decúbito, tem a técnica correta de você virar o paciente, a sua postura tem que estar certa, ok? Você não pode fazer força desnecessária, você nunca vai realizar um banho de leito, né, sem a ajuda de uma pessoa, porque você não vai conseguir fazer sozinho, porque se o paciente está precisando de ajuda para fazer a higienização, é porque ele não está tendo a mobilidade. É claro que o corpo dele vai estar relaxado. E quando nós estamos relaxados, o nosso peso ele dobra, né, de tamanho. Então, se a pessoa pesa 50 quilos, ela vai estar pesando 100 quilos, né? Estamos relaxados e aí, se eu não posso fazer aquilo sozinho, eu vou pedir ajuda e sempre vou fazer dentro das técnicas para que eu não possa lesionar o meu corpo. Interpretar e aplicar a legislação pertinente aos direitos do usuário, colaborando decididamente
para a melhoria do atendimento dos serviços de saúde, né? Muitas reclamações que temos é o seguinte: os técnicos de enfermagem ou os enfermeiros, a equipe de enfermagem geral, na maioria das vezes não passa a informação nem para o paciente e nem para o acompanhante. Que tipo de informação, enfermeira? A informação é o seguinte: o que você está administrando, por quê, quem passou, certo? Se o acompanhante perguntar, você tem que falar. Se o paciente perguntar, você tem que dizer. O que é isso? O que é isso que eu estou tomando? Por que eu estou tomando? Mas quem prescreveu? Você tem que dizer. Você não pode se negar a dar qualquer tipo de informação pro paciente e nem pro acompanhante, porque é direito, tá? É direito do paciente saber o que está acontecendo com o corpo dele, ok? Identificar e avaliar as rotinas, os protocolos de trabalho e as instalações e equipamentos, né? Eu tenho que saber se está tudo de acordo, né, com os meus equipamentos, com a instalação, se está tudo certo, né, corretinho, para que eu possa realizar o meu trabalho de forma correta. Eu tenho que saber como mexe nos equipamentos. Se eu não souber, eu tenho que pedir auxílio, né, de orientação para que eu conheça aqueles equipamentos. Equipamentos que chegam novos, né, geralmente sempre vem alguém para ensinar. Então, quando tem, nunca está toda a equipe, mas alguém vai receber aquela orientação e vai repassar para a equipe depois. Então, eu preciso, tá, estar o que ciente de todos os equipamentos e de toda a instalação onde eu estou trabalhando, tá? Operar os equipamentos, né, próprios do campo de atuação, zelando pela manutenção. Lá, o lugar onde mais tem equipamentos é dentro da UTI, tanto da UTI neo como da UTI adulta, né? Lá, nós temos que saber, né, monitorar e mexer direitinho nos equipamentos. Mas, quando eu tenho conhecimento, né, da função de cada equipamento, eu também vou saber quando ele não está funcionando da forma correta. Eu não posso protelar, né, dizer, ah, não, tá com barulho estranho, mas depois eu vejo. Por quê? Porque aqueles equipamentos estão mantendo uma pessoa viva. Se eu ignoro qualquer tipo de alteração naquele equipamento, eu posso estar omitindo uma informação que eu posso, o quê? Lesionar ou até mesmo levar a óbito um paciente. Então, se eu reconheço o equipamento e eu sei como funciona e ele não está funcionando de acordo com como é para funcionar, automaticamente eu tenho que passar a informação para o meu enfermeiro, para o enfermeiro entrar em contato com a manutenção para logo, né, assim que possível, já vir fazer a manutenção daquele equipamento, ok? E de todos os outros materiais que são utilizados durante o procedimento, tá? Aqueles materiais que são reutilizados, né? Eu preciso ter um cuidado, colocar lá no lugar onde vai ser esterilizado da forma correta. Muitas das vezes se perde tesoura, se perde pinças. Por quê? Porque jogam dentro do lixo e aí ninguém vai ficar catando lixo. O pessoal da limpeza também tem que ter um cuidado, porque muitas das vezes aquelas pinças elas são pontiagudas e pode lesionar alguém. Então tem que ter um cuidado com os equipamentos, tá? Das instalações, lá do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho. Registrar as ocorrências e serviços e prestadores de acordo com as exigências do campo de atuação. Eu preciso registrar tudo. Teve alguma intercorrência? Eu registro. A única forma que eu tenho para provar qualquer coisa é, registrando, assinando e carimbando e datando, ok? Data, hora, assinatura, carimbo, se tiver, ok? Orientar clientes a assumirem com autonomia a própria saúde, né? Eu tenho que
orientar o meu paciente sobre todo o cuidado que ele tem que ter com a sua saúde, né? Isso aí vamos fazer através da educação em saúde, vamos orientar os cuidados necessários, né, para o processo saúde e doença dele. Prestar informação aos clientes, ao sistema de saúde e outros profissionais sobre os serviços que tenham sido prestados, né? O prontuário é do paciente, ok? Se o paciente me pedir o prontuário, eu tenho que dar para ele. Eu não posso reter o prontuário. O prontuário é um documento dele. Então, eu tenho que prestar informação aos clientes, ao sistema de saúde e os outros profissionais sobre os serviços que tenham sido prestados. Qualquer profissional que estiver cuidando daquele paciente e quiser ver o prontuário, eu prontamente tenho que ceder o prontuário para aquele profissional para ele poder tirar as informações necessárias para a execução do trabalho dele, ok? Realizar os primeiros socorros em situações de emergência. Cabe, né? Agora, cabe ao auxiliar e ao técnico de enfermagem ministrar medicamentos, aplicar e conservar vacinas e fazer curativos, né? Cabe ao auxiliar e o técnico ministrar medicamentos, aplicar e conservar vacinas e curativos. Colher material para os exames laboratoriais, executar atividades de desinfecção e esterilização, realizar o controle hídrico, que é o balanço hídrico, né? Saber a quantidade que foi infundindo no paciente, a quantidade que ele está excretando, saber se o rim dele está funcionando perfeitamente, né? Realizar testes para subsídio de diagnóstico, instrumentar, né? Existem técnicos que instrumentam, né? São instrumentadores cirúrgicos, executar o controle de pacientes e comunicantes em doenças transmissíveis, prestar cuidados de enfermagem no período pré e pós-operatório, aplicar oxigenoterapia, e nebulização e heteroclisma e enema, né? Todas as atividades podem ser executadas pelo auxiliar e técnico de enfermagem. Aplicar local de calor ou frio, executar os trabalhos de rotina vinculada à alta do paciente, né? E manter a unidade em perfeitas condições de uso. Então, é responsabilidade do auxiliar e responsabilidade do técnico de enfermagem também. Lembrando que não existe mais o curso de auxiliar de enfermagem, né? Hoje só existe o curso de técnico de enfermagem. A responsabilidade penal do enfermeiro e técnico de enfermagem. Autos lesivos à vida, como homicídio, induzimento, né? Instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e o abortamento. Autos lesivos à vidas. Atos lesivos à vida. Tudo aquilo que pode lesionar a vida de alguém, é responsabilidade penal. Eu posso responder judicialmente. Lesões corporais. Precipitação, criar uma situação perigosa ou colocar alguém em perigo da vida e da saúde. Se colocar em perigo da vida e da saúde. Eu, como técnico de enfermagem, se eu não tenho competência para realizar um procedimento e eu estou realizando aquele procedimento, eu estou colocando em risco a vida e a saúde de alguém.
Como assim, professora? Não, mas eu vi o enfermeiro fazendo, eu sei exatamente como é para fazer, mas não é competência sua. Você não estudou para aquilo, você não tem o conhecimento técnico e científico para realizar tal atividade. Pode ter visto milhões de vezes o enfermeiro fazer, mas você não está habilitado para executar aquele tipo de procedimento. Lesões corporais, né? Perigo para a vida ou saúde, entre outras, abandono de incapaz, exposição ou abandono de recém-nascido, omissão de socorro e maus tratos, né? Como assim, professora, abandono de incapaz? Vamos lá. Se por um acaso você está lá na UTI neonatal e você não observa exatamente como você vai fechar lá, ó, né? O becinho, a incubadora lá do bebê, tem umas travas, certo? Nós temos que abrir, vai lá fazer o procedimento e lá você trava e confirma se está travado. Se por um acaso aquele bebê rola, gira e cai dali, é responsabilidade sua. Abandono de incapaz. É responsabilidade sua não estar ali, ó. Você não estava presente. Você foi incapaz de proteger aquele menor naquele momento, né? Então, é por isso que é importante a checagem de tudo aquilo que vocês forem realizar, ok? Checa uma vez, checo duas, três, quatro. Ai, professora, eu esqueço. Checa outra vez. Eu não tenho certeza que eu fiz. Checa outra vez, tá? A gente não trabalha com dúvida, a gente não trabalha com incerteza, porque a gente trabalha com vidas. E muitas das vezes a gente não pode corrigir o erro. Infelizmente, tá? Os erros, existem erros gravíssimos que levam à morte. E uma morte até agora, ainda ninguém conseguiu trazer ninguém lá do mundo dos mortos de volta. Ninguém conseguiu ressuscitar. Um ser humano normal não conseguiu fazer isso ainda. É por isso que é tão importante a gente ter certeza, tá, de tudo aquilo que a gente está fazendo para não cometer erros. Atos lesivos à liberdade individual, né? Inviolabilidade do segredo profissional. Confiabilidade, confidencialidade, crenças, valores e religião. Acontece isso o tempo todo dentro agora da equipe de enfermagem. Principalmente agora depois que inventaram o celular para estar tirando foto, né? Só que cabe lembrar os futuros profissionais de enfermagem, técnicos, que quando você se forma, faz-se um juramento de que tudo que você vai ouvir, ver, você não pode falar para ninguém. Você tem que manter dentro do seu ambiente profissional. Você não deve fazer julgamento de valores. Eu não posso dar a minha opinião em relação a nada. A minha opinião é minha opinião. Só cabe a minha vida. Vamos lá. Tem religião que não recebe o sangue. Não pode receber sangue, não é isso? Eu, como enfermeiro, eu tenho que respeitar. Mas, meu Deus, enfermeiro, o paciente vai morrer. E aí a religião lá do fulano não permite que ele receba sangue. Eu não vou poder fazer nada. Os valores e a religião é do cliente. Eu não vou poder fazer nada. O máximo que eu posso fazer, conversar. Se a minha conversa não funcionar, pedir ajuda do assistente social, do psicólogo. E se nada der certo, só pedir que assim um termo de responsabilidade sobre tudo aquilo que for acontecer com o paciente. Só. Ah, eu não vou falar aqui. O seu João tá errado, que a dona Maria tá errada, que o seu José tá errado. Não posso falar. Cada um responde pela sua vida, ok? Agora, se a pessoa não tiver ninguém, aí nós temos responsabilidade sobre a vida daquela pessoa.
né? Mas se tiver alguém responsável pelaquela pessoa, e tudo que for realizado naquela pessoa, nós temos que passar pelaquele responsável. Temos que passar tudo para ele. E ele falar que não pode fazer, nós não vamos fazer. Ok? Ah, vou voltar bem aqui que eu esqueci de falar uma coisa. Em relação a o que você escuta dentro da unidade. Muitas das vezes, os pacientes, os clientes, nós estamos realizando os procedimentos e eles estão tão nervosos que eles começam a falar, vão falando da vida, vão comentando e dizendo o que aconteceu e aquilo, e vão falando, e você vai ouvindo. Só que é para você ouvir, não é para você sair falando. Existem muitos profissionais de saúde que o paciente vira a costa, ele vai falar tudo aquilo que ele escutou do paciente. Isso é falta de ética profissional. Você não pode falar o que você viu. Você não pode tirar foto, tá expondo em grupo de WhatsApp. Você tem que ter o quê? A responsabilidade sobre aquilo que você escuta, sobre aquilo que você vê. Porque é o quê? Falta de ética, você fez um juramento. O profissional acaba de fazer um procedimento ali, aí chega lá no balcão de enfermagem e está falando da vida do paciente. Pelo amor de Deus, vocês futuram técnico de enfermagem, mudem essa postura em relação aos pacientes. Vocês não podem se negar a ouvir, mas vocês podem manter a boca fechada, ok? A resolução do COFEN, né, 358/2009, dispõe sobre a sistematização da enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privativos, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Então, em todos os ambientes que a enfermagem estiver atuando, nós vamos trabalhar dentro da sistematização da enfermagem, orientando-se a partir de uma descrição, que é sumária, das atribuições do técnico de enfermagem. Podemos afirmar que uma das suas principais funções é participar da elaboração dos planos de assistência em conformidade com as normas e procedimentos da biossegurança, né? Nós temos essa disciplina, né? Aprendemos tudo lá, que pode, que não pode, né? Para cuidar da nossa segurança e da segurança do paciente. O que é a SAI e as suas atribuições, né? A SAI é um processo de sistematização que ajuda a realizar todas as atividades dentro do processo de enfermagem. A sistematização da enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização dos processos de enfermagem. Então, ela ajuda a organizar todo o processo, né? Sem pular nenhum dos processos, né? O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. A operacionalização e documentação do processo de enfermagem evidencia a atribuição da enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional. Quais os ambientes que devem adotar a sistematização, né? Todos os ambientes que a equipe de enfermagem atuar. Os ambientes que tratar, né? A CUP da resolução do COFEN 358/2009 refere-se a instituições prestadoras de serviço de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais,
de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias e fábricas e entre outros. Então, aonde a enfermagem estiver, a sistematização de enfermagem vai estar junta sempre. Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais, de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias e entre outros, né? O processo de saúde de enfermagem corresponde ao usualmente dominando esses ambientes como a consulta de enfermagem. Segundo a resolução, o processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, né? Uma é sequência da outra. A primeira, coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. O processo deliberado, sistematizado e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas que têm por finalidade a obtenção de informação sobre família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde-doença. Diagnóstico, né? O diagnóstico, processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, né? Que é o histórico de enfermagem, né? Que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnóstico de enfermagem, que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado processo na saúde, doença. Então, de acordo com todas aquelas informações, eu vou fazer o meu diagnóstico e vou trabalhar de acordo com a minha, né, o meu processo de sistematização, que contribui, né, a base para a seleção das ações ou intervenções com o alcance a quais se objetiva, né, alcançar os resultados esperados, né? Depois que eu fizer todas as coletas, eu vou entrar com a minha intervenção de enfermagem. O que eu posso fazer para melhorar, né, o processo de enfermagem e melhorar, assim, a qualidade de vida desse paciente, o prognóstico desse paciente. 3. O planejamento de enfermagem. Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas. Face às respostas da família ou a coletividade humana em um momento, né, do processo saúde e doença, identificados na etapa de diagnóstico de enfermagem, né? Então, eu vou querer fazer, né, toda a minha intervenção, mas eu quero ver os resultados, né? A implementação, realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. O que nós vamos fazer? O que nós vamos mudar? Olha, esse paciente ele precisa de mudança de decúbito de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Tá? Vamos fazer o balanço a cada tantas horas, o balanço hídrico. Vamos fazer o banho de leito assim, assim, assim. Então, tudo está dentro da sistematização e planejamento, ok? 5. Avaliação de enfermagem. O processo, né, deliberado, sistemático e contínuo. A verificação de mudanças nas respostas da família, da pessoa ou da coletividade humana, né, em um dado momento, né, no processo saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. Eu vou, né, observar se toda a minha sistematização foi efetiva, se funcionou. E a verificação das necessidades de mudança ou adaptação nas etapas do processo de enfermagem. Aquilo que está dando certo, permanece. Aquilo que não está surtindo efeito,
nós vamos ter que mudar para algo que melhore, né, o processo de enfermagem. Conforme a resolução do COFEN 358/2009, em seu artigo 5º, né, o técnico e auxiliar de enfermagem, em conformidade com o disposto da Lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta a participação da execução do processo de enfermagem naquilo que couber sobre a supervisão e a orientação do enfermeiro, né? A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, né? Envolvendo, letra A, o resumo dos dados, coleta sobre a pessoa, família ou coletividade em um processo e um momento de saúde, né? Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas das coletividades no processo de saúde, as intervenções, né, de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagens identificados. D, os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizado. Tudo aquilo que foi feito, né, nós vamos ter que observar. Ainda sobre as atribuições dos técnicos e auxiliares, cabe destacar a resolução do COFEN 429/2012, que dispõe sobre o registro das ações dos profissionais, né? O prontuário do paciente e outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte, né? Tradicional ou eletrônico, pois os termos da resolução do COFEN, né, 358, de 15 de outubro de 2009, em seu artigo 6º, segundo o qual a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente no prontuário do paciente. O artigo 1 da resolução do COFEN 429 de 2012 diz: é responsabilidade e dever do profissional de enfermagem, né, registrar tudo que for feito com o paciente, né, próprios à área, seja em meio de suporte tradicional ou eletrônico, né? As informações, a assistência e o cuidado é função da equipe de enfermagem, né? Lembrando que nós só temos como comprovar tudo aquilo que foi realizado no paciente, aquilo que está anotado, né, no prontuário do paciente e nas anotações de enfermagem, ok? Então, gente, muito obrigado, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima videoaula. Beijo, tchau!